Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, nós recordamos os jovens que participam da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Que nós possamos pedir ao Senhor que faça resplandecer no coração de nossa juventude o desejo sincero de anunciar por uma vida profética a verdade e a justiça. Então, que nós possamos celebrar com fé e esperança. Então, a primeira leitura está em Levítico, capítulo 25, versículo 1, depois o versículo 8 a 17. Levítico, capítulo 25, versículo 1, depois o versículo 8 a 17. Falou mais o Senhor a Moisés no monte de Sinai, dizendo: Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês sétimo, ao 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e apregoareis a liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis nem cegareis o que nele nascer de si mesmo. Nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas, porque jubileu santo será para vós. A novidade do campo comereis. Neste ano do jubileu, tomareis cada um a sua possessão. E quando venderes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes da mão do vosso próximo, ninguém oprima o seu irmão. Conforme o número dos anos, desde o jubileu, comprarás ao teu próximo, e conforme ao número dos anos das novidades, ele venderá a ti. Conforme a multidão dos anos, aumentarás o seu preço, e conforme a diminuição dos anos, abaixarás o seu preço. Porque conforme ao número das novidades, é que ele te vende. Ninguém, pois, oprima ao seu próximo, mas terás temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então, a primeira leitura fala pra gente, sobre o ano do jubileu. E aqui, o Senhor fala, a Moisés: nesse ano do jubileu, cada um poderá retornar à sua propriedade. Então, não vos lesseis uns aos outros pois oprimam o seu próximo, mas terás o temor de Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então, que nós possamos glorificar a Deus, Ele que é o nosso Senhor, que nós possamos fazer sempre o que Ele nos pede, fazer a vontade dEle cada vez mais. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 14, versículo 1 a 12. Mateus, capítulo 14, versículo 1 a 12. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o maniatado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato, e dada à mãe, e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Então, o relato da morte de João segue imediatamente ao da rejeição de Jesus em Nazaré, proclamada
que eu li aqui na liturgia de ontem. Né? Com isso, o evangelista demonstra o destino comum de João e de Jesus, o martírio como consequência do anúncio profético da justiça e da verdade do reino de Deus. Então, a passagem de hoje começa e termina falando de Jesus, emoldurando toda a narrativa da morte de João. Isso revela, né, um momento de ameaça que envolve a vida e o ministério de Jesus. Herodes, incomodado com a pregação e com a palavra profética de João, queria matá-lo, mas temia covardemente a reação do povo que considerava João um profeta. Por ocasião do seu aniversário, o rei, né, não perdeu a oportunidade de degolar João. Herodes então comete 2 pecados graves, o adultério e o assassínio, né? No entanto, não devemos ver o episódio da morte de João Batista apenas como prefiguração e alusão ao mesmo tipo de morte violenta que Jesus sofrerá em Jerusalém. João e Jesus são exemplos e modelos de pessoas justas que, diante dos poderosos, em um mundo assombrado pelas injustiças e maldades, não temem e não se calam. Os poderosos não conseguiram e não conseguirão calar a voz da profecia da verdade e da vontade de Deus, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.